E atendendo a pedido da própria comunidade do Ativo Virtual, estou trazendo aqui o dividendo preditivo com anúncio provável para fevereiro de 2023, sendo que neste vídeo aqui vamos falar a respeito da Klabin, empresa com muita preocupação florestal, produzindo e fornecendo celulose, papéis e papelão ondulado e sacos industriais também. E é claro, os números da Klabin impressionam. São 123 anos de mercado, 23 unidades, com atuação tanto no Brasil quanto na Argentina e com uma capacidade anual de produção de celulose de 1,6 milhão de toneladas. Sem falar na produção de papel, que a sua capacidade chega aos 2,6 milhões de toneladas. Então é por isso que é importante lembrar que o dividendo preditivo é uma ferramenta poderosa de auxílio aos investidores a identificar oportunidades no mercado. E é por essa razão que eu convido a vocês a se inscreverem no canal e também ligarem o sino de notificações. E claro, se puder, compartilhe o vídeo para que essas análises do ativo virtual cheguem para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Vamos falar da importância da antecedência, ou seja, de saber que a empresa antecipadamente vai fazer um pagamento de dividendos ou JCP. A ideia é tentarmos comprar ações que são mais prováveis de anunciar dividendo ou JCP de acordo com o histórico do pagamento. Isso em relação ao ativo que vamos falar. E com isso, temos alguns benefícios, como por exemplo, comprar o ativo em momentos que sejam oportunos do mercado em relação às cotações dele, porque geralmente, após o anúncio de dividendos, as cotações sobem até a data com e depois elas corrigem. E fazendo isso, a gente consegue outro benefício, que é melhorar o nosso preço médio e com isso ter um melhor dividend yield on cost. Mas de todo modo, seguindo o paradigma de carteira de dividendos, a ideia é sempre fazer a compra de ativos dentro do preço teto, justamente para não correr riscos de pagar caro em um ativo em momentos de alta do mercado. E aqui só um aviso importante para vocês, é que nunca comprem as ações apenas para receber o dividendo, ou seja, comprar na data com e vender na data ex-direitos, porque essa conta, matematicamente, ela é inviável. O mercado corrige na proporção dos dividendos e assim reforça então toda a ideia do dividendo preditivo, justamente para comprar antes desse momento e assim ter um investimento de longo prazo saudável e, acima de tudo, rentável. E naturalmente trago vocês aqui para o site de relações com os investidores da Klabin, justamente para a gente começar a nossa análise por que a empresa poderá fazer o pagamento dela em um novo anúncio de dividendos. Mas antes, vou mostrar aqui para vocês também o passo a passo para que vocês possam, por vocês mesmos, acessarem as informações mais confiáveis da empresa e de maneira gratuita. Então, para acessarmos a política da empresa, primeiro vamos vir aqui em governança corporativa e depois vamos selecionar Estatuto, Códigos e Políticas. Ao clicar aqui, vamos ir direto para essa página, onde vamos encontrar vários documentos da empresa. Mas o que estamos procurando é essa aqui, a Política de Dividendos e JCP. Então, vamos clicar em baixar para ter acesso a esse documento. Porque é esse documento aqui que rege como que a companhia deve se comportar com o mercado em termos de distribuição da sua lucratividade. E parte dela, que é o chamado payout, vai em remuneração aos acionistas, seja em dividendos ou JCP, que são formas de proventos ou dividendos também. Determina o dividendo obrigatório como sendo 25% do lucro líquido do exercício. E além disso, a parte que eu quero trazer para vocês com mais destaque é essa parte aqui, da distribuição de dividendos intermediárias ou intercalares, porque a companhia pode levantar balanços em períodos inferiores ao anual, de acordo com a deliberação do Conselho de Administração, e assim declarar dividendos intermediários ou intercalares de acordo com a lucratividade da empresa, que ela pode efetuar distribuição de dividendos ou JCP em periodicidade trimestral. E caso ela faça isso, ela vai então deduzir dos dividendos obrigatórios declarados no Estatuto Social e também na Lei das SAs. Sendo que a proporção do pagamento, ou seja, o payout, ele vai ser em função do EBITDA. Diferentemente da maioria das empresas, que é em cima da lucratividade delas, aqui a empresa traz que o percentual-alvo será entre 15% e 25% do EBITDA ajustado da empresa. Vamos entender então a situação financeira da companhia e se você tiver dúvidas, é claro, deixe nos comentários abaixo. Então o primeiro destaque é que o EBITDA ajustado alcançou 2,3 bilhões de reais no terceiro trimestre do ano de 2022, um crescimento equivalente a 20% em relação ao mesmo período do ano passado, ou seja, o terceiro trimestre de 2021. Os proventos são pagos com base no EBITDA, lembrando que o EBITDA ou EBITDA são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações também, sendo que a companhia cresceu muitíssimo aqui o pagamento dos seus proventos, elevando também o dividend yield para 6,2% com esse fechamento do terceiro trimestre de 2022, sendo que a própria empresa destaca
destaca que na sua política de pagamento de dividendos e JCP, a companhia define o percentual alvo de pagamento entre 15% e 25% do EBITDA ajustado. Sem falar uma receita líquida que bateu 5,5 bilhões de reais aproximadamente, um aumento de 26% na comparação do terceiro trimestre deste ano com o ano anterior. E também um ROIC crescente, que é o retorno sobre o capital investido, batendo 19,3%. Uma bela fatia a empresa está retornando aqui para os seus acionistas. Sem falar que a empresa está conseguindo se desalavancar, ou seja, reduzir o seu endividamento. Aqui a empresa encerrou o terceiro trimestre do ano de 2022 com uma alavancagem de 2,6 vezes, sendo que na comparação com o mesmo período do ano anterior era de 3,1 vezes. Lembrando que essa alavancagem tem um indicador padronizado no mercado, que é a dívida líquida dividido pelo EBITDA. Então, estamos dizendo que pouco mais de 2 anos e meio a empresa consegue quitar toda a sua dívida apenas com seus lucros operacionais. Além também de uma geração de caixa que cresceu 4% em relação ao terceiro trimestre do ano de 2021, e o projeto Puma 2, muito criticado pelo mercado, trouxe aqui para vocês inclusive, atingiu 65% de conclusão da construção do projeto, na última medição que aconteceu aqui no dia 16 de 10 de 2022. Com o seu encerramento, ou seja, o início das suas operações, de acordo com o planejado, está aqui para o segundo trimestre do ano de 2023, e parece que vai conseguir. Na verdade, talvez consiga até antes. E aí, a empresa vai conseguir diminuir sua alavancagem, ou seja, ter menos dívida para poder pagar, sobrando mais lucratividade e ainda por cima com uma aceleração de receita vindo desse projeto Puma 2. E nesse momento, certamente muitos investidores vão perceber o que é a Klabin no mercado, que aliás está com 19,9 bilhões de reais de valor de mercado, com a cotação baseada no dia 30 de nove de 2022. É importante sempre destacar que a Klabin possui 4 ativos, sendo KLBN3, que são as ações ordinárias, cotada R$ 4,02 na data de gravação desse vídeo, KLBN4, que são as ações preferenciais, com uma cotação semelhante, mas um pouco maior, de R$ 4,07, e KLBN11, que são as ações que têm a maior liquidez no mercado e que representam também as ações unit da empresa, aqui cotada a R$ 20,20, onde o PL da empresa está extremamente descontado com apenas 4,63, lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, e para compartilhar com vocês, eu procuro empresas com PL de até 15 vezes, e assim dá para perceber quanto que a Klabin está descontada no mercado em relação à sua capacidade de geração de lucros. E o PVP mostra o contrário, mostra que a empresa está muito cara, mais precisamente 152% mais cara do que seu valor patrimonial. Mas o dividend yield é muito interessante, de 7,39%. O problema é a desvalorização dos últimos 12 meses de quase 14%. Mas o importante aqui é entender o futuro da empresa. No momento, ela pode até não parecer tão relevante assim, com base nesses números que eu estou mostrando para vocês, mas é por isso que eu sempre mostro e convido vocês a estudarem a respeito das empresas, para assim entender o futuro. Quando a gente olha para a renda variável, a gente olha o que as empresas conseguem fazer para o futuro. Os números que estamos vendo aqui, eles correspondem ao passado da companhia, e assim ajuda naturalmente a avaliar oportunidades no mercado. Bem, então quando que a empresa pode anunciar dividendos? Primeira coisa que vamos fazer é realmente olhar aqui no site de relações com os investidores, mais precisamente em dividendos e JCP, e para isso basta você acessar o site ri.klabin.com.br e vir em divulgações e resultados. Aqui vocês vão encontrar esse item que estamos olhando nesse momento, dividendos e JCP. Ponto aqui é realmente avaliarmos os últimos eventos da empresa, porque já vimos a política da empresa, vimos os resultados dela, que são bons resultados, e que o mercado tem batido nas cotações primariamente por conta dos grandes investimentos que a empresa vem fazendo. Ruim para o momento em que ela fez os investimentos, e assim gera o temor nos investidores, a empresa não faria pagamento de dividendos, embora ela fez, mas por outro lado, isso intensifica o futuro da companhia. E é neste ponto que eu chamo a atenção de vocês, para realmente entender como que as empresas funcionam e o que elas estão fazendo. Notem aqui, ano em que a empresa investiu em apenas um projeto mais de 1,5 bilhão de reais, ela também remunerou, como vocês podem olhar aqui no total de 2022, quase 1,3 bilhão de reais, divididos ainda em 4 pagamentos. Decididamente, o mercado falhou aqui na avaliação a respeito do investimento da Klabin, mas se me permitem até mesmo colocar minha opinião sobre o assunto, eu considero isso uma situação oportuna de reflexão a respeito das ações preferenciais, ordinárias e unit da empresa também. Por exemplo aqui, KLBN4,
nessa cotação de R$ 4,07, nessa queda que a empresa já vem fazendo há alguns meses, desde o dia 18 de novembro de 2022, acaba demonstrando que realmente a empresa já sofreu bastante correções no mercado. Embora a tendência atual da empresa ainda seja de baixa, mas ela está fazendo um movimento diferente dessa última perna aqui que a empresa fez. Nesse movimento aqui, ele é mais lateral, fica muito claro de observar quando isolamos o gráfico. Inclusive, eu tracei algumas regiões de suporte e resistência mais relevantes. Suporte mais relevante em R$ 3,98 e resistência mais relevante nos R$ 4,17. Possibilidade aqui de romper essa resistência, então o próximo suporte mais relevante vai ser na faixa dos R$ 4,30, R$ 4,33. Eu sempre falo que é uma faixa. E assim, quando avaliamos os dividendos da companhia, podemos notar todos os anúncios agrupados aqui pela data da reunião, ou seja, quando que a empresa decidiu por fazer o pagamento de dividendos. E observem, estamos fazendo um vídeo do dividendo preditivo referente a fevereiro de 2023, analisando essa possibilidade de pagamento. Porém, quando olhamos para o ano de 2022, parece que não teve aqui pagamentos neste ano em fevereiro, correto? Mas não foi isso que aconteceu. Aqui a empresa está informando a data da reunião, ou seja, quando foi deliberado esses pagamentos. Só que os pagamentos eles são feitos com base no exercício. E aqui o exercício já era de 2022 para todos esses pagamentos. Então precisamos olhar o ano de 2021. Aqui sim podemos identificar que a empresa fez um anúncio no dia 8 de fevereiro de 2022 referente aos resultados do ano de 2021. Muito normal isso, eu vou explicar para vocês por quê. Mas antes, vamos olhar um pouco mais o histórico da empresa, apenas para a gente ver se realmente ela tem histórico de pagar ou de pelo menos anunciar em fevereiro de cada ano. Então vamos descer um pouco mais, vamos olhar aqui para 2020. Se fizermos a análise de 2020, notem que novamente a empresa fez anúncio em fevereiro. Então vamos para 2019. Em 2019 a empresa fez vários anúncios, inclusive em fevereiro. E o mesmo vai acontecer também em 2018, porém a empresa fez o anúncio no final de janeiro de 2018. Então temos que a empresa faz o anúncio com o pagamento para acontecer em fevereiro, seja a data do anúncio, seja a Datacom ou o próprio pagamento, ou todos esses eventos, de acordo com o histórico dela. Então vamos entender aqui por que o dia 8 ele é relevante e teve data de anúncio. E para isso precisamos vir aqui no aviso aos acionistas, que foi emitido no dia 9 de fevereiro, ou seja, um dia depois da reunião. E aqui a empresa está informando que foi realizada a reunião no dia 8 de fevereiro. Então o documento saiu no dia 9, mas a discussão aconteceu, ou seja, a reunião do Conselho de Administração ocorreu exatamente na data do anúncio que eu mostrei para vocês no site, no dia 8. E foi aprovado o pagamento de dividendos complementares para as ações da empresa. Então, como aqui está dizendo que são complementares, ele é complementar em relação ao exercício de 2021. E é por essa razão que ele aparece no totalizador de 2021. Desse modo, olhando o histórico, política de dividendos e situação financeira favorável, aumentam muitíssimo as chances da empresa realmente fazer um pagamento de dividendos em fevereiro de 2023. E quando pode ser essa data? Bem, de acordo com o calendário da RI, notem que em fevereiro de 2022, a empresa fez aqui um evento no dia 9, que foi o evento esse que fez sair a data da publicação do aviso aos acionistas. Exatamente porque esse evento foi a divulgação dos resultados do quarto trimestre do ano de 2021. Ou seja, a reunião do Conselho de Administração aconteceu um dia antes. E agora, olhando para 2023, quando que pode ser essa data? Bem, se o evento se repetir, provavelmente vamos ter o mesmo cenário. Se a empresa tiver condições financeiras, ela vai fazer um novo anúncio baseado na deliberação do Conselho de Administração. E ele precede a divulgação dos resultados do quarto trimestre, só que dessa vez do ano de 2022. E quando vai ser? Bem, vai ser no dia 8. Está aqui no calendário, divulgação dos resultados quarto trimestre do ano de 2022. Provavelmente, o Conselho de Administração vai se reunir entre os dias 6 e dia 7. A data do anúncio, se houver, vai acontecer provavelmente no dia 8 ou dia 9. Então, realmente estamos muito perto, porque a semana entre o dia 6 e o dia 10 de fevereiro, a empresa deve fazer um novo anúncio de pagamento de dividendos. E se você quiser apoiar o canal também, basta clicar na opção Seja Membro, que aqui vão aparecer opções a partir de R$ 2,99, com vantagens exclusivas, inclusive para o ativo associado. E caso você não queira continuar por alguma razão, você pode cancelar sem problema nenhum. Essa aqui é uma ferramenta do próprio YouTube, segura, rápida e confiável. E para ajudar a nossa comunidade a avaliar se as ações estão caras ou baratas nesse momento, é que eu trago aqui o nosso quadro chamado Caçando Assimetrias Favoráveis, justamente para avaliarmos o preço versus
versus o LPA, basicamente as cotações versus o lucro por ação. Analogamente, seria semelhante em dizer que é o lucro dos últimos 12 meses dividido pelo total de ações em circulação da empresa. Nesse sentido, observando aqui esse gráfico sobreposto, olhando para o LPA, ele está muito distante em relação às cotações atuais. Ou seja, como ele está para cima, está gerando toda essa discrepância, ou seja, essa diferença entre as cotações e o LPA, indicando que a companhia está muito barata em relação ao seu LPA. E uma oportunidade semelhante a essa, a empresa deu para os investidores apenas no ano de 2016 e 2014 para trás. E é claro, vai deixando os comentários abaixo o que vocês pensam a respeito da empresa, lembre de compartilhar o vídeo e deixar seu joinha também. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.